Esses dias eu assisti um vídeo do Pedro Pessoa que falava sobre Assembly. Então meus pensamentos intrusivos me disseram pra ter essa experiência da autodestruição. Então nesse dia, nesse instante, ou um dia depois desse vídeo, eu decidi aprender a temida linguagem Assembly, onde eu vou codar no ambiente Linux x8664. E lógico, vou mostrar minha experiência com ela. Inicialmente eu não tinha escolhido trabalhar com Linux, até porque eu sou um usuário de Windows, mas tive alguns probleminhas, só um pouco. Quando eu tava no Windows, eu fui instalar o NASM, que é um Assembler. E se você não sabe o que é um Assembler ou um montador, ele tem a função parecida com a de um compilador. Ele traduz o código ASM da arquitetura de seu processador para o código de máquina, que é o binário. E para instalar ele, eu assisti um vídeo do YouTube e deu tudo certo. Daí eu fui copiar e colar um Hello World num arquivo main.asm e no terminal eu digitei NASM, formato ELF64, main.asm, output main.exe. Depois de um ponto barra main, deu erro de incompatibilidade. Então dei um NASM help e vi que tinha um formato Win64. Então troquei o ELF64 para Win64. Mas aí descobri que no Windows era preciso fazer o output ser .object. Aí, para formar um executável, teria que usar o LD, que seria o linker do GNU, HelloObject, output hello.exe, e o caminho do libkernel32.a e o caminho para o arquivo libmsvcrt.a. E foi aí que eu notei a diferença do Assembly x8664 do Windows e do Linux. No Windows, o código obrigatoriamente precisa usar o WinAPI, e esses dois arquivos, ou libs, permite a linkagem do hello.object com as funções da API do Windows. Se você quisesse encerrar o programa, você é obrigado a usar o extern exit process, para no final usar um call exit process. Enquanto no Linux bastava uma syscall depois de passar o número da função e os argumentos. Foi aí que eu decidi usar o NASM no Linux, já que parece ser um pouco mais simples. Para começar, a gente vai fazer tipo um int main return 0 do C. Em ASM, a gente vai dar um section.text, que é uma seção onde vai ter todas as instruções que a CPU vai receber. Depois um global-start, que vai identificar o ponto de partida da execução, o que seria tipo a função main. E depois definimos o que essa função faz. Mov rx60, shor rdi, syscall. Calma que vai ficar entendível. O move para o destino, o valor. O shor é se o valor é diferente, como se fosse um diferente d do Python. Nesse caso deu falso, que é 0. E syscall, que é a chamada do kernel para a execução de uma função. E esses rx e rdi são registradores. O bom de aprender Assembly é que ele te força a aprender como o computador funciona. Por exemplo, eu nem sequer sabia o que era um registrador. Aí fui forçado a aprender. Nas minhas palavras, registradores são pequenas porções de memória que ficam dentro do processador, que armazenam dados temporários. E esses dados podem ser resultado das operações feitas pela ULA, Unidade Lógica e Aritmética. E quem faz as operações de controle é a UC, Unidade de Controle. E é ela que recebe as instruções que damos, como move, add, shor e etc. Agora voltando para o código, o que fizemos agora há pouco foi uma chamada do kernel para a execução da função sysexit. E seu primeiro e único argumento é o código de saída. Nesse caso é 0, porque o valor contido em RDI é 0. Essa tabela de syscalls do Linux facilitou muito para mim. De forma pythônica, uma função de syscall seria mais ou menos assim: def rx, rdi, rsi, rdx, r10, r8, r9, e ela faz alguma coisa. O registrador rx nesse caso serve para indicar qual função a syscall vai chamar, e os registradores aí em cima são os argumentos, em ordem de primeiro a último. Entender isso facilitou demais a compreensão da linguagem. Até agora não vimos sobre variáveis, e diferente de outras linguagens, a definição delas precisam estar isoladas em sections. .data para dados inicializados e .bss para dados não inicializados. Dentro de section.data, a gente vai definir uma variável chamada hello, seguido de db, que é a abreviação de define byte, e o conteúdo dela. E a string vai terminar com 0, o que seria o caractere nulo. Em start, vamos usar a syscall de syswrite, que é a função número 1. Seu primeiro argumento é o file descriptor, que será 1. 1 significa stdout. O argumento 2 é o buffer, que é a string hello. E o argumento 3 é a contagem de bytes. Depois vem a própria syscall. E esse é o Hello World em NASM no Linux. Para ficar mais fácil no processo de compilação, eu vou criar um arquivo makefile.
file. NASM, formato ELF64, main.asm, output main.o, main apenas, e falta o linker também, .o, main.asm, output, main.asm não, main.o, output, main. Será que isso vai dar certo? Make. E pronto. Só faltou a quebra de linha aqui. Até aí minha confiança estava aumentando. Aprender a programar numa linguagem que só ouço dizerem que é difícil é no mínimo empolgante. Mas faltou falar dos dados não inicializados. E para mostrar isso, podemos fazer um programinha que lê o input do usuário e printa na tela. Então no section.bss criaremos uma variável chamada input. E utilizando resb, que é reserve byte, vamos alocar 32 bytes. E embaixo, vamos usar algo como se fosse a diretiva define do C. Len equals posição do ponteiro atual menos input. Len é uma variável que pela diretiva equ, equal, equate, que seria como se fosse igual, sinal de cifrão que representa o endereço atual depois da string, incluindo o byte nulo, menos input, que seria o endereço do primeiro byte. Só para exemplo, se o próximo byte estivesse em 0x132 e o input começasse em 0x100, subtrair 132 por 100 daria 32. Isso calcularia o tamanho de um array. Mas mantendo o foco no nosso código, vamos escrever mov-rx0, que é o número da função sysread, mov-rdi0, que é o arquivo de stdin, mov-rsi string, que é o argumento do buffer da string, mov-rdx len, que é o argumento da contagem de bytes a ser lidos, e syscall, que é onde chamamos a função sysread. Agora vamos printar na tela. Aparentemente não esqueci nada. Agora vamos compilar. Digitar um texto qualquer. E ele printou. Agora vamos rodar de novo e colocar um texto maior. Na primeira versão desse código, eu tinha definido a variável que receberia o input na section.data com apenas uma string, com um espaço, o que deixa ela definida com apenas um byte. Depois eu tinha usado a sysread para ler 32 bytes, e sysread para 32 também, e isso dá um buffer overflow, e poderia dar também um segmentation fault, pois além do byte que tem um espaço, estamos sobrescrevendo valores lixo na memória. Mas o Linux pode não dar segmentation fault, porque podemos ainda ter um espaço extra alocado ao nosso programa. Já no syscall do syswrite, ele mostra o conteúdo todo porque o count avança do primeiro byte até o número de count. E como os bytes estão sequenciados na memória, ele mostra todos os 32 bytes do input. Depois dessa eu decidi ir logo para condicionais, que eu tava ficando tempo demais só em coisas simples. Na teoria, condicionais em assembly é muito mais complexo do que na prática, e a teoria foi uns 60% da experiência. O código é simples. mov-rx 40, mov-rbx 30, compare rx rbx, jump if equal para é igual. Esse CMP ele subtrai o valor de rx por rbx, mas não armazena ele. O que acontece é que a CPU tem uma coisa chamada flags, que é um registrador em que cada bit contém um estado da CPU, na questão de operações. Por exemplo, compare rx rbx, 40 menos 30. Como o resultado não é zero, a zero flag seria zero. E como o resultado é um número positivo, a sign flag seria zero. Então o resultado é que rx é maior que rbx. O jump if equal não funcionaria, e o programa nunca terminaria. Agora, se fosse rx 30 e rbx 30, 30 menos 30 seria zero. A zero flag mudaria para 1 e o programa pularia para essa label,
que tem um conjunto de instruções. Flags é como se fosse um sinal de alerta para a CPU. E o jump, nesse caso jump if equal, é uma instrução que modifica o ponteiro de instrução. O ponteiro de instrução é um ponteiro que armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Então aqui vai pular para esse conjunto de instruções, se o resultado for igual. E esse local aqui é chamado de label. Ele começa a executar as instruções desse label. Existem outros jumps condicionais, por exemplo, o jump if not equal, jump if greater, jump if less, jump if zero, jump if not zero e etc. Então o exemplo completo seria um verificador de igualdade. A gente vai criar em section.data message igual define byte é igual tamanho da primeira mensagem equals posição do ponteiro atual menos message igual. Agora mensagem de diferente. Define byte é diferente. Agora sim podemos fazer o nosso programa. Jump if equal e jump if not equal para not igual. Se for igual, a gente vai printar uma mensagem que está definindo message igual. Mov rx1, mov rdi1, mov rsi message igual, mov rdx len igual e syscall. Eu vou criar um label próprio para exit para ficar mais legível, fazer um pulo para exit. Só falta um not igual. Mov rx1, mov rdi1, mov rsi message diff, mov rdx len diff, syscall e jump exit. Se eu não esqueci de nada, o programa vai funcionar. Compilar, aliás, montar. Agora vamos ver se funcionou. Main é igual. Agora vamos mudar aqui. Make é diferente. E uma coisa que acabei descobrindo sem querer é que após terminar as instruções de um label, o programa parte para o próximo. Então no caso de not igual, não precisava de um jump exit. Compilar. Funciona do mesmo jeito, o programa fecha sem dar erro. Código de sucesso. E um problema que aconteceu é que eu tinha colocado duas linhas seguidas da definição da mensagem e duas linhas de definição do length. O que aconteceu é que ele imprimia as duas mensagens seguidas. Mas aí eu refleti um pouco e percebi que eu tinha esquecido que o cifrão indica a posição atual do ponteiro. Ou seja, o tamanho do len seria o tamanho da primeira string e da segunda. Depois de concluir esse programa, eu me senti confiante o suficiente para fazer uma calculadora. Atualmente fiz metade do código da calculadora. Deixa eu ir buscar. E é esse tanto de código. Vou explicar um pouco do meu trabalho agora. Aqui tem as variáveis com um caractere nulo. Aqui vai ter várias variáveis que vão guardar algum valor. Variável para o primeiro número, segundo, resultado, número temporário e número temporário 2. Aqui eu chamei a syscall de syswrite para printar a message 1, que é o digite um número. Depois eu coloquei para ler no máximo 32 bytes, que é o primeiro número. Depois eu printo a message 2, que digite outro número. Depois eu coloco para ler 32 bytes do segundo input. E aqui eu guardo o valor 0 dentro de RCX. Esse valor vai ser importante para fazer tipo um loop for. E depois eu uso um call to integer. Esse call serve para ir até o label, executar as instruções e quando usar o ret, voltar para o ponto onde foi chamado. Ou seja, ele vai executar a próxima instrução. É igualzinho à chamada de uma função em qualquer outra linguagem. E nesse toInteger, eu guardo em AL o valor de num1 mais RCX. Esse colchete serve para referenciar um valor contido em um registrador, variável ou algo do tipo.
Se não tivesse esses colchetes, a gente estaria acessando um ponteiro, um endereço de memória. Ou seja, a gente estava usando ponteiros e você provavelmente não percebeu. Quando a gente estava passando uma variável como argumento, a gente estava acessando o endereço de memória dela. Se fosse dentro de colchetes, seria o valor. É como se fosse a desreferenciação de um ponteiro em C. E esse AL é a parte baixa do registrador RAX. RAX é um registrador de 64 bits, mas podemos acessar fragmentos dele, como EAX, que é a parte de 32 bits do RAX, AX, que é a parte de 16 bits do registrador, e AH, que é a parte alta do registrador e a parte baixa do registrador. Ou seja, se a gente estiver trabalhando com dados pequenos, a gente pode usar uma fração de um registrador. Nesse caso, a AL é a parte baixa, de 8 bits. Agora, essa variável mais RCX é como acessar um índice de um array. A gente está acessando o próximo byte que tem no 1. Então, resumindo, ele move para AL o valor de no1 acessado por RCX. Com BL é a mesma lógica. Aqui comparamos AL com 48, depois pulamos para exception, caso o valor contido em AL seja menor que 48. E o exception, ele faz um retch. Por que disso? O 48 da tabela ASCII representa o caractere 0. Isso previne em partes operações feitas com caracteres diferentes de 0 a 9. E aqui é a mesma lógica. E no sub, que é a instrução de subtração, o AL será subtraído por 48, o que vai dar o número real com que a gente está trabalhando. E aqui em move, pegamos o valor de AL, colocamos em temp num 1, acessado pelo índice. Depois incrementamos RCX. Depois fazemos uma comparação de RCX com 32, e se for diferente, pulamos de novo para toInteger. Caso contrário, return. Então ele vai funcionar que nem um loop. Na verdade, ele é um loop. Agora na label toString, movemos AL para o valor de result, acessado pelo índice RCX. Depois somamos AL com 48, o que faz que o byte volte a ser o valor que estamos trabalhando, agora em caractere. Depois movemos para o valor de result, acessado pelo índice, com o valor de AL. Depois incrementamos, depois comparamos. E aqui é a mesma lógica do toInteger. Porém, a lógica desse programa está meio errada. Pois, quando compilamos, vamos rodar o programa. Dá esse número grande. E quando fazemos uma operação que nem essa, 99 mais 11, tem um caractere diferente do que é representado como decimal. Como vocês viram no resultado da calculadora, tá pouco funcional. Eu ia refazer essa calculadora, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. O que também mais empacou no assembly foi o uso da stack para funções modulares, o que seria funções com parâmetros. Resumidamente falando da stack, podemos empilhar valores usando push e desempilhar usando pop. Só lembrando que a stack cresce para baixo, ou seja, para voltar na stack, a gente incrementa, e para avançar, decrementa. E dois registradores que temos que ter em mente é o RSP, que é o ponteiro para stack, e RBP, que é o ponteiro para base. RSP sempre aponta para o último dado empilhado, e RBP aponta para o início do stack frame atual. Eu tive dificuldade na parte do stack frame, onde só aprendi realmente com desenhos no ScalaDraw. Um exemplo de função modular seria assim: section.text, global start, sum, push RBP, move RBP RSP, move RAX RSP mais 8, move RBX RCP mais 12, add RAX RBX, pop RAX, retch, em start, push 30, push 40, cal sum. Eu tava me perdendo no RCP mais 8 e 12, porque eu tava ignorando completamente o endereço de retorno. Agora explicando o código, no cal sum, o endereço de retorno é empilhado. Para quando o label chegar em retch, o ponteiro de instrução seguiria adiante em start. Empilhamos o RBP e movemos ele para o mesmo local de RCP, ou seja, no topo, criando um novo stack frame. E no move RAX, movemos o valor de RCP mais 8, que é onde está o antepenúltimo dado empilhado, e move RBX no dado abaixo de RAX. O resto é código da função. E no final, desempilhamos RBP
e retornamos para o ponto de execução de start. E criamos uma função em assembly. Agora vem dois problemas. O primeiro é que esse código só funciona do jeito que deveria em sistemas 32 bits, por causa que estamos lidando com endereços de memória. E em sistemas de 32 bits, se usam 4 bytes para representar endereços. Por isso, a distância do acesso do argumento 1 e do argumento 2 são 4 bytes. Já em sistemas 64 bits, são 8 bytes. Isso é algo que vemos em ponteiros do C. O segundo problema é que criamos garbage values na stack, pois em nenhum momento desempilhamos o 30 e o 40. Temos dois jeitos de solucionar isso. Desempilhamos em start mesmo, ou desempilhamos usando ret number. No start, podemos desempilhar usando add rsp8, que é o número de argumentos vezes o tamanho em bytes. Mas no nosso caso, seria 16, porque temos dois argumentos de 8 bytes. Mas não estamos de fato limpando a stack, e sim dando a oportunidade para sobrescrever. Se não fosse a segurança do sistema operacional, isso poderia ser uma vulnerabilidade de segurança, pois outros programas poderiam acessar aqueles valores na stack. Isso seria preocupante se fosse com dados sensíveis. Também tem ataques mais complexos, que nem o ROP, onde o atacante manipula endereços de retorno para controlar o fluxo do programa. Mas eu vou parando por aqui, até porque a assembly é muita teoria. Se eu fosse para apresentar mais conceitos, mais instruções, levaria mais tempo tanto para mostrar no vídeo quanto para estudar mesmo. Valeu a pena estudar Assembly? Com certeza. Você aprende conceitos que dificilmente aprenderia em C, como registradores. Mesmo caso de C com a memória como um todo no Python. Gostei mais da experiência, do desafio do que a linguagem em si. Eu ainda continuo preferindo C, pelo equilíbrio de performance e legibilidade. Mas dá para integrar C com ASM facinho. Com essa combinação que se faz sistemas operacionais completos. Mas e aí? O que achou do vídeo? Faltou alguma informação? O vídeo ficou rushado? Deixa aí nos comentários. Tentei deixar o vídeo mais completo, mais estilizado, por isso demorou tanto para sair. E cada vídeo é um aprendizado novo na edição. No entanto, vou encerrar o vídeo por aqui. Até mais!